oportunidade grandiosa em poder conhecer vocês. Fazem parte da minha família, são os meus irmãos. E poder estar aqui, meu amado irmão, esse missionário que Deus colocou sobre os ombros dele, falou que os ombros da gente é pesado, mas é o dele carregar isso aqui, porque a gente rebanha o povo, mas ele está num trabalho muito mais, digamos assim, trabalhoso, mas foi o ministério que Deus entregou nas mãos dele, e ele tem força para suportar. Mas eu quero aqui em rápidas palavras contar um pouquinho o que aconteceu na minha vida, para que hoje eu possa estar recuperado também. E a irmã falou aqui uma coisa linda também que tem nos bombeiros, chama-se resgate. Seu nome é assim, resgate. E eu acho interessante isso aí, resgate. Quando chega da fortaleza, né? Eita, lá veio o resgate, que coisa boa, chegou. Pra gente é diferente. Chegou Jesus, o maior resgate para a nossa vida. Quem pode aplaudir o nome do Rei Jesus? Aleluia. Primeiro aos Coríntios, capítulo de número 1 e versículos de número 27. Escrito está para ganharmos tempo. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. E escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Aleluia. Isaías capítulo 43, versículo 1, a parte 6, escrito está: chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Eu creio assim. Aleluia. Mistério. Há quem diga que a gente seja desprezado, mas pelo mundo, pela sociedade. Por Deus, não. Oh, glória. Eu fui desprezado desde o ventre da minha mãe, quando os meus pais se separaram. Depois voltaram, e quando eu tinha 2 anos de idade, eles voltaram a separar de novo. Daí por diante, eu não conheci mais o seio da família. Eu comecei a ficar na casa de pessoas. Haja vista que fui parar na casa de pessoas dependentes do álcool, pessoas que eram homossexuais, pessoas que eram usuários de drogas e uma gama de gente que não valia nada. E eu fui criado no meio desse povo. Passei necessidade, dificuldades. Chegou um tempo na minha vida que eu chamei uma senhora parecida com a nossa irmã Geusa de mãe, mas ela não era minha mãe. Eu vivia numa casa, num bairro, na cidade de Bahia, e uma vez fui ligar a TV para assistir a televisão. Naquela época, era uma televisão, uma caixa de madeira grandona, e eu fui ligar preto e branco para assistir um desenho aí, acho que era o Gato Félix, e a filha da moça foi e desligou a televisão, e eu disse: eu vou dizer minha mãe que você desligou a televisão. Se você não tem mãe, sua mãe te abandonou. Ela disse para mim. E os anos foram se passando, eu vivi em muitos lugares da cidade de Bahia, fui para o Maranhão, voltei do Maranhão para cá e fiquei nesse impasse sem minha mãe tomar conta de mim e sem nem meu pai querer saber de nada da gente. Éramos 8 filhos com 8 mulheres diferentes que meu pai tem. E nessas idas e vindas, eu conheci alguns amigos que me levaram à droga. Amigos que nós chamamos amigos. Dê licença aqui. Esses amigos me levaram para o fundo do poço. Eu comecei a encontrar nos prazeres da vida o meu pai e minha mãe. Porque eu não tinha educação, eu não tinha amor, eu não tinha carinho, eu não tinha uma cama quente que às vezes você tem, eu não tinha um cobertor, eu não tinha uma palavra de amizade para mim. O que eu tinha era pessoas que queriam me levar para o inferno. E eu entrei por esse beco com força, porque para mim Deus não existia. Como é que Deus existe se eu nasci e desde o meu nascimento estou no sofrimento? Eu tomei abuso da minha mãe, tomei abuso do meu pai. E minha família para mim não prestava.
Lembro-me muito bem que eu morava próximo à Maré, na casa de uma macumbeira. Meu Deus. E minha mãe me chamou no canto, eu não sabia quem era minha mãe. Eu, esquelético, cheguei lá, ela disse, eu sou sua mãe. Eu disse, muito prazer, não sabia quem era. Ela foi e me deu um balaio. Dentro, hoje nós temos iogurte, meus filhos comem iogurte. Mas na época, missionário, era aquela soda, né? Era aquele mocotó, geleia, ciclilho. Eu não sou tão velho assim, tenho 29 anos, mas era uma época muito distante. E eu lá vai com aquele balaio mais pesado que eu. Cheguei, entreguei lá na senhora, entreguei o dinheiro. Sabe o que ela fez? Ela apresentou as entidades maléficas que ela tinha e eu fiquei sem comer nada. Isso foi uma parte que eu estou contando aqui rápido por conta do horário. Uma parte do que eu sofri. Chegou um ponto lá no Maranhão que eu estava chegando e todos os dias eu estava bebendo. Chegava todos os dias em casa drogado. E a minha família não sabia, eu usava brinco escondido, minha orelha furada, mas usava escondido. Acreditava eu que possuir as mulheres da vida do mundo era como se eu estivesse dando mais ênfase ao nome ser macho. Eu achava que eu era o bambambam da história, mas na verdade eu era o abafado. E Deus lá de cima olhando para mim dizendo assim, vai chegar um dia que eu vou cercar você e você não vai ter canto nenhum para ir. Vai ficar cercado e presinho. Vai na hora que você vai olhar para o céu e saber que existe um Deus que está dentro. Aleluia. Glória a Deus. Oh, papai, eu te amo. Quando a minha família mandou daqui da Paraíba para o Maranhão, mandou assim como se fosse uma mala para despejar. Igual um cachorro quando você pega e coloca no saco, sei lá onde é que é, e joga perto de um rio para ele não voltar mais. Fizeram assim comigo. E eu cheguei uma época no Maranhão que eu estava, como diz o pessoal da Universal, no fundo do poço. Cheguei no viaduto da BR 110, Belém, Brasília. Olhei assim para baixo, mais ou menos 10 a 15 metros para o chão. Vi lá longe, um caminhão com 16 rodas. É agora que eu vou ficar uma pista de asfalto. Cheguei assim, coloquei o primeiro pé. Quando eu fui colocar o segundo pé, porque eu já tinha pelejado 30 minutos entre eu e eu mesmo, eu vou me matar, eu vou me matar, eu vou me matar. Já tinha tentado me matar com a faca uma vez, mas eu não tinha coragem, coloquei a faca uma vez aqui no peito para poder atravessar, mas não tive coragem de me matar. Isso aí é o que o diabo faz na vida de quem não tem Deus. É uma verdade. A Bíblia Sagrada, no capítulo 7, versículo 13 de Mateus, escrito está: existe dois caminhos. A porta estreita, que só cabe uma pessoa, é difícil de entrar, é careta para as pessoas, mas é o caminho que nos leva à salvação. Ou a porta larga, que é bem bonito, os umbrais, é de ouro, tem uma seta dizendo entra, que aqui é beleza, aqui é onda boa, aqui é bacana, e as pessoas, a Bíblia diz que são muitos que acertam por ela, mas no final é perdição. É uma verdade. Quem quer aqui se perder, levanta a mão. Todo mundo quer se achar. Nós não queremos perder. Derrotado é Satanás. Bem alto. Derrotado é Satanás. Glória a Deus. Glória a Deus. E eu cheguei, quando eu olhei assim para o carro, eu disse, é agora. Aí a voz disse, desce daí! Estuda e mostra para a tua família que você não é aquilo que eles falam. Eu parei assim, eu disse, que voz é essa? Sabe por quê, pastor? Minha família, eu nasci em classe média. Isso aqui para minha família era como se fosse nada, é desprezado. Mas todo mundo saía para as mesas e reuniões das igrejas e eu ficava como caseiro na casa porque tinham vergonha de mim, porque minha mãe era mãe solteira. Minha mãe, por ser mãe solteira, era como se fosse Satanás dentro de uma casa. E o filho pagava o preço pela mãe. Os colégios eram os piores. Eu estudei muito colégio bom. Mas a visão deles era para os filhos que têm os pais casados. E eu fui desse